Eu quero, neste momento, fazer alguns registros da tribuna aqui do Senado Federal. O primeiro deles, senador Teomário, é que eu tenho acompanhado com especial atenção os problemas que o Brasil vive hoje, notadamente relacionado à crise econômica sem precedente na nossa história. E também quero abordar alguns temas como a questão das reformas, como a reforma previdenciária, como a reforma trabalhista, que, na minha opinião, são fundamentais para que efetivamente a gente possa construir o que precisa ser construído, reformar o que precisa ser reformado, reconstruir o que precisa ser reconstruído e refazer aquilo que precisa ser refeito. A bem da verdade é que a crise que nós estamos vivendo, ela não é de hoje. E nós precisamos aqui fazer a nossa meia-culpa. Porque se a crise se instalou, é porque nós todos, provavelmente, e sobretudo o último governo, ele deixou muito a desejar no tocante à sua responsabilidade fiscal, estabelecendo um déficit fiscal sem precedente na nossa história, cujo governo que assumiu recentemente mandou uma nova meta fiscal para cá de 170 bilhões de reais. E agora, percebe-se que chegou a hora de estabelecer uma nova meta para 2017. E a meta foi de 139 bilhões de reais. Eu quero destacar que, de fato, depende tudo de como a gente enxerga as coisas. Tem gente que olha para o sol e não consegue ver o sol. Tem gente que olha para o sol e vê apenas uma nuvem amarela. Não é o nosso caso. O nosso caso aqui, hoje, é uma crise sem precedente na sua história. O rombo das contas públicas atingiu um patamar inédito de 170 bilhões de reais. E o que é pior, o desemprego aumenta a cada dia. A indústria dá sinais de enfraquecimento a cada mês. E assim nós vamos sucessivamente, ao invés de aprimorarmos os nossos procedimentos econômicos, vamos deteriorando a nossa economia, destruindo o emprego, que destrói o padrão de vida dos brasileiros e contribui para a formação de um clima de pessimismo jamais visto no país do futuro. Bem, fala-se muito, senhor presidente, em reforma da Previdência. E se nós conseguirmos encontrar uma solução para a Previdência Social, nós estaríamos aí resolvendo praticamente todo o déficit financeiro e fiscal do país. Porque o déficit da Previdência de 2015 foi na ordem de 158 bilhões de reais. Desses 158 bilhões de reais, 72 bilhões foi para o setor público, onde beneficiou apenas 1 milhão de servidores. E cerca de 88 bilhões de reais foi para o setor privado, que beneficiou cerca de 30 milhões de trabalhadores. Presidente, só mais uma tolerânciazinha para mim concluir o meu... Então, se o governo resolver o problema da Previdência, senador Teomário, estaria resolvendo o problema do déficit fiscal. Então, é só nós pegarmos a execução orçamentária de 2015 e observarmos que ali os números não fecham, a matemática não fecha. Nós temos que, como eu falei, reconstruir, refazer, construir um novo cenário para que efetivamente a gente possa cancelar essa sangria que efetivamente se estabeleceu no Brasil. De forma que, outra questão muito importante que a gente percebe aí, e que eu queria discutir, mas o tempo não me permite, está relacionada exatamente à reforma trabalhista. Bem, a consolidação das leis do trabalho é de 1940. É verdade que tivemos muitos avanços de lá para cá, e eu quero aqui expressar minha solidariedade a todos os trabalhadores e a todas as trabalhadoras brasileiras. Entretanto,
o tempo passa rápido, surgem novos objetivos, novos conceitos, nós precisamos nos atualizar à realidade do Brasil de hoje, no sentido de construir um Brasil do futuro. E para isso, eu entendo que nós precisamos repensar as relações trabalhistas, não com o objetivo principal e fundamental da retórica de retirada de direitos de trabalhador, senadora Simone Tebet, mas sim de aprimorar o sistema, de facilitar a admissão e a demissão, para que efetivamente a gente possa construir um novo cenário moderno, eficaz, que possa proporcionar uma segurança jurídica de tal monta que o empresário possa se sentir atraído pela contratação de novos trabalhadores e de novas trabalhadoras. E eu quero fazer aqui um desafio à reflexão. Um trabalhador hoje que ganha R$2.000, ou não, vamos fazer uma conta melhor, R$1.000. O empresário paga R$1.000 para o trabalhador e paga R$1.000 para o governo. Então, ele custa R$2.000. Ora, dessa forma, é impossível criar estímulo para que o empresário possa gerar emprego e oportunidades. E o que é mais difícil ainda, as relações trabalhistas hoje, elas, de certa forma, elas implicam numa consequência muito drástica, de muita insegurança jurídica, dificultando, assim, a ação dos empresários para a admissão de novos trabalhadores. Então, eu faço uma reflexão, não chegou a hora de nós desonerarmos um emprego, por exemplo? Ao invés de nós cobrarmos 100% do imposto pelo emprego, pelo trabalho, não seria interessante nós, através de um projeto de lei ou de uma medida provisória, ou sei lá de que matéria ou de que disciplina, nós onerarmos outras áreas supérfluas, como, por exemplo, os importados, como, por exemplo, as bebidas, como, por exemplo, os cigarros, como, por exemplo, outras questões que nós poderíamos discutir aqui, e ao invés de onerarmos o emprego, onerarmos o trabalho, nós desviaríamos, vamos dizer, esse foco e criaríamos uma logística toda própria de facilitação da geração de oportunidade e de emprego. Me parece que a senadora Simone Tebet me pediu uma parte, senador Telmário. Eu vou pedir um pouquinho de paciência para Vossa Excelência, porque eu queria ter o prazer e a honra de ouvir a senadora Simone Tebet. Serei muitíssimo breve, senhor presidente, em consideração especialmente a Vossa Excelência, mas entre a consideração de a Vossa Excelência e o elogio que eu preciso fazer ao senador Dário, eu preciso aqui fazer esse elogio pela coragem, senador Dário. Eu acho que esta é a casa, acima de tudo, a casa da discussão, do diálogo, e aqui já foi dito várias vezes, eu vou repetir. O Senado tem a capacidade, pela competência, capacidade, experiência de seus pares, que somos nós, e do corpo técnico do Senado, que são os nossos assessores, não só do gabinete, mas de todo o corpo técnico, comissionado efetivo do Senado Federal, nós temos condições de ajudar o país a sair desta crise. Quando Vossa Excelência fala em reforma trabalhista ou reforma previdenciária, independentemente do posicionamento que eu tenha em relação a esse assunto, que pode ser diferente do de Vossa Excelência, o que não significa que nós não devemos debater. Devemos, até para, se for o caso, enterrar de vez ou não determinados fantasmas que, a princípio, volta e meia são abordados na tribuna deste plenário. Estes são os projetos relevantes que precisam ser discutidos para solucionar a crise que o país atravessa. Eu faço esse parênteses porque, infelizmente, eu estou vendo que nós estamos já terminando o trabalho legislativo nesse semestre e vejo muitas vezes projetos não tão relevantes sendo discutidos e pautados nesta casa. E eu fico pensando, será que a nossa miopia aumentou tanto assim? O grau já está a ponto de nos levar a uma cegueira, de não saber o que está acontecendo fora dos gabinetes de ar-condicionado que nós temos? Será que nós não estamos vendo o que a rua está clamando? Projetos relevantes que possam melhorar ou acabar com a crise política, social e econômica que o país atravessa. Estou aproveitando a parte para parabenizar a Vossa Excelência
Acho que projetos relevantes precisam sim ser debatidos e trazidos, e não projetos como no caso aqui, projeto de legalização do jogo do azar, sem sequer discutir com a sociedade, sem saber quanto vai ser realmente o ganho financeiro e o custo-benefício para a população brasileira. Não discutirmos de forma assodada, sem maior diálogo com a sociedade, Ministério Público, Polícia Federal, Poder Judiciário, o projeto de abuso de autoridade, que é antigo sim, pode até ser aperfeiçoado, mas não desta forma, dando uma imagem errônea de que queremos aqui encobrir alguma coisa, coibir o controle da corrupção ou acabar com a Lava Jato. Então, são projetos como este e pronunciamentos como o de Vossa Excelência que me dão cada vez mais a tranquilidade de saber que eu estou realmente no lugar certo para poder ajudar neste momento o país, no momento difícil que ele atravessa. Parabéns, senador Dário, pelo pronunciamento. Eu que agradeço a Vossa Excelência à parte. Brilhante como sempre, e peço para incluir o meu pronunciamento. E como eu já vou terminando, eu faço mais uma reflexão, senadora Simone. Eu pergunto para os empresários do Brasil, que são eles que geram emprego. Nós temos que, inclusive, criar uma linha de incentivo para o micro, para o pequeno, para fomentar o desenvolvimento econômico, o crescimento, para que efetivamente a gente possa gerar os empregos, que os empregos não nasce assim. É preciso ter uma logística toda própria. Eu pergunto se, num momento de crise como esse, ao invés de nós estar discutindo uma retórica de 40, 50, 80 e tal, que isso é uma questão meramente conceitual, na minha opinião, porque eu sou uma pessoa que os senadores praticamente já me conhecem. Eu tenho lutado aqui para avançar nos direitos e não para suprimir os direitos que nós conquistamos. Agora, eu luto também para eliminar o desperdício, o aparelhamento, a inconsequência, a irresponsabilidade, porque se nós continuarmos desse jeito, como nós fizemos até agora, o dinheiro acabou e agora não tem mais dinheiro para distribuir. E, lamentavelmente, agora nós temos que ter um regime de austeridade para enfrentar isso. Mas a minha pergunta é simples e objetiva. Pergunta aos empresários brasileiros que, se flexibilizássemos, se reduzíssemos a carga tributária que incide sobre o salário, se nós não teríamos inúmeros empresários dispostos a contratar e, contratando, diminuiria substancialmente o desemprego no Brasil. Senhor presidente, era isso que eu queria colocar na tribuna nessa tarde de hoje. Muito obrigado pela tolerância e agradeço mais uma vez a Vossa Excelência.